A insulina engorda? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e o exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes, e eu ajudo você a ter a glicemia no alvo, a ficar com a glicemia no alvo e ter a hemoglobina glicada menor que 7%. Eu sei meio que você sente, porque eu também tenho diabetes tipo 1 já há mais aí de 40 anos. Então, a pergunta que eu escolhi para responder hoje é exatamente essa, quer dizer, a insulina engorda? Né? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que tem diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 2, né? O tipo 1 já, do início do tratamento, ele começa a usar insulina, então ele está em fase de crescimento, né? Ele não vai notar exatamente esse impacto de ganhar ou não peso. Mas a pessoa que tem diabetes, principalmente tipo 2, sai do antidiabético oral e entra na insulina, muitas vezes ele começa a perceber ganho de peso. E as pessoas acreditam nisso, falam, eu tomei insulina, nossa, aumentou pra caramba meu peso. Mas a insulina faz aumentar o peso? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que a insulina faz no nosso corpo? O que ela é? O que ela faz? A insulina ela é um hormônio, como todos os outros que a gente tem, adrenalina, é bastante popular, né? Todo mundo fala, ficou nervoso, uma coisa, ficou adrenado, né? Adrenalina. Então, a insulina também é um hormônio, produzido lá pelo pâncreas. E qual a função da insulina no nosso corpo? A função principal da insulina é ajudar a controlar a concentração de açúcar no nosso sangue. Então ela vai sinalizar nos diferentes tecidos, onde tem receptor aí para insulina, e vai remover a insulina que está circulando no sangue e vai colocar dentro desses outros tecidos. Então, através disso, diminui a glicose que está lá no sangue. Agora, tira do sangue e vai fazer o que com essa glicose? Ela vai ficar armazenada nos nossos tecidos, porque as fontes de energia que a gente tem, do que a gente come, dos diferentes alimentos que a gente come, o que for glicose, o que for proteína, o que for gordura, eles serão sim utilizados para a gente gerar energia no nosso corpo. Né? Então, o detalhe é, a gente vai consumir vários tipos de alimento e a gente vai gerar energia com esse alimento. E a insulina ela faz o quê? Ela cria um mecanismo para que essa energia que veio do alimento fique estocada, fique guardada no nosso corpo para a gente poder usar como fonte de energia. Ótimo. Só que, qual é o grande detalhe aí que a gente tem? A pessoa com diabetes tipo 2, quando ele tem o antidiabético oral, vai se administrando às vezes associado 2, 3 e assim por diante, vai aumentando as doses e de repente se percebe que só com o antidiabético oral não está sendo suficiente para poder fazer um bom controle da glicemia. E aí vai para um segundo momento, que é utilizar a insulina. Isso é uma coisa também que tem que ficar muito clara para a gente, porque às vezes as pessoas falam assim, a pessoa tem diabetes, mas é aquela diabetes brava, é aquela mais grave, porque tem que usar insulina. Como se a insulina fosse uma punição para a pessoa que tem diabetes. E não é. O nosso corpo ele vai produzir insulina. Para quem tem diabetes tipo 2, ao longo dos anos, a partir do momento que diagnosticou o diabetes, a tendência natural é ir diminuindo a capacidade de produzir insulina. E chega um momento que o tratamento precisa entrar com a insulina. Então, o antidiabético oral ou a insulina são recursos que nós temos para tratar o diabetes, e não quer dizer que, porque eu só tomo metformina, então o meu diabetes é fraco, como dizem, né? Ou eu uso insulina, meu diabetes é forte. Isso não tem relação. A relação é o quanto você consegue controlar a glicemia. Quanto tempo você consegue manter sua glicemia abaixo de 190 e acima de 70? Quer dizer, ficar com ela no alvo. Está se mantendo assim, vai ter uma hemoglobina glicada, provavelmente aí próximo de 7 ou abaixo de 7. Então está um bom controle do diabetes. Não está conseguindo isso, quer dizer, a glicemia está ficando muito alta, a hemoglobina glicada está ficando lá acima de 7%, consequentemente precisa rever o tratamento e um dos pilares do tratamento é o tratamento medicamentoso. E aí, claro, o médico vai prescrever a insulina. Só que o que acontece nessa situação? Se você tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e não está bem controlado, o que está acontecendo? Está ficando muito açúcar no seu sangue, e pouco açúcar no interior das células. E qual o detalhe disso?
você tende a geralmente perder peso, a se sentir fraco, você fica indisposto com isso. Só que no momento que começa a usar a insulina como parte do tratamento, naturalmente você vai tender a ter melhores níveis de glicose no sangue. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem. O segundo, a insulina, como eu falei, ela vai sinalizar nos diferentes tecidos e vai armazenar essa glicose. Então a insulina ela trabalha de que maneira? Ela tira o açúcar do sangue, joga esse açúcar no músculo para ficar lá armazenado como fonte de energia na hora que a gente for fazer os movimentos que a gente faz aí usando nossos músculos para ser usado como fonte de energia. A insulina ela vai ajudar no fígado para aquele açúcar que veio do que a gente comeu, né? O açúcar que eu falo, ele pode vir de qualquer alimento que tem carboidrato, inclusive alimentos que são salgados. Então, arroz, macarrão, feijão, tudo isso também vai automaticamente entrar no nosso sistema, através do alimento com carboidrato. Então, comeu esse alimento, automaticamente ele vira açúcar e vai para o nosso fígado. Só que você simplesmente tem o quê? O açúcar solto lá no fígado. A insulina ela faz o quê? Ela faz com que o açúcar fique armazenado. De que maneira? Ligando um açúcar no outro, uma glicose na outra. E aí forma uma estrutura que a gente chama de glicogênio. Então a função da insulina é essa. Tira o açúcar do sangue e joga no músculo. E também faz essa função de juntar um no outro ali para formar o glicogênio, a reserva de energia lá no músculo. Pega o açúcar que a gente comeu ali, que veio para o nosso fígado, também junta um no outro ali para formar glicogênio hepático. Ótimo. Só que aonde está aí o pulo do gato para você entender, eu estou tomando insulina e eu ganhei peso. Primeiro detalhe. É entender que a quantidade de açúcar que vai conseguir guardar no nosso músculo, ela é limitada. E ela está muito relacionada ao grau de condicionamento físico que você tem. Então, se você é uma pessoa que tem uma massa muscular maior, consequentemente tem mais espaço para guardar açúcar lá dentro. Se você tem pouca massa muscular, pouco músculo, está muito fininho, seu braço está muito fininho, a perna está muito fininha, tem pouco lugar para guardar açúcar. Então, o que vai acontecer? A insulina tira o açúcar que está no sangue, guarda no músculo. Guarda mais ou guarda menos, de acordo com qual o grau de condicionamento físico aí da pessoa. No fígado, ele faz o fígado também fazer uma reserva. Só que essa reserva, em quem é adulto, ela varia mais ou menos de 80 até 110 gramas. Então a gente vai como referência em torno de 100 gramas. Então assim, 100 gramas fica no músculo, mais um pouco lá, que é em torno de 400 gramas, vai ficar nos outros músculos, né? Nas pernas, nos braços, outras partes, o tecido muscular. Só que se você comeu demais, aumentou muito essa disponibilidade de açúcar, ele tirou do sangue, guardou no músculo, guardou no fígado, só que sobrou. O corpo ele é inteligente, ele fala, eu não vou jogar glicose fora, porque isso aqui serve como fonte de energia. Então ele faz o quê? A insulina também ajuda a pegar essa glicose e guardar ela na gordura. E células de gordura, a gente tem milhões no corpo. E a célula de gordura ela vai armazenando o quanto você disponibilizar. Por isso que existe muito essa cultura das pessoas falarem, se você come doce, você fica gordo, independente de ter diabetes ou não, né? Mas assim, falar, comeu doce e fica gordo. Então não pode, você quer emagrecer, para com o carboidrato. Não é exatamente isso, porque o carboidrato ele vai fornecer glicose para o nosso corpo, que é uma fonte importante. Agora o detalhe é otimizar o quanto a gente vai consumir, né? Em que quantidade, que tipo de açúcar, isso aí é assunto para uma outra live D20. Mas de primeiro momento, o que a gente precisa entender em relação à insulina? A insulina vai tirar o açúcar do sangue, vai armazenar no músculo, que tem uma quantidade máxima que consegue, vai fazer aquele açúcar que chegou da comida no fígado também armazenar, que também tem uma quantidade máxima, e o que sobrar ele vai colocar na nossa gordura, nos nossos pneuzinhos lá da Michelin. E aí automaticamente o que acontece? Todo mundo começa a ficar gordinho. Esse é o primeiro detalhe. Agora, quer dizer que se você começou a tomar insulina, você ganhou peso. Esse peso veio só da gordura? Isso é uma coisa importante, que a gente, de primeiro momento, não vai exatamente saber. O que acontece quando a gente está com diabetes descontrolado, né? Principalmente quem tem diabetes tipo 2. Você cria um monte de fatores inflamatórios no sistema. Isso atrapalha a ação da insulina, mesmo você tomando lá o antidiabético oral. E aí, qual o grande problema disso aí? Muitas vezes, parte desse açúcar que o corpo não está conseguindo utilizar, ele acaba, o que está ali no sangue, ele acaba indo para o fígado
não o açúcar, desculpa, para fornecer açúcar para o sistema, porque o sistema nervoso, como é que ele vai funcionar nessa situação tão biruta? Tem muito açúcar no sangue. O açúcar não está indo no músculo, então o músculo reclama lá pro cérebro, fala, cérebro, preciso de comida. O fígado também tem pouco açúcar, e ele vai falar, meu, e aí, cadê o açúcar daqui? Eu também preciso de açúcar, para poder fazer com que o sistema nervoso funcione. Então eles ficam cobrando do cérebro isso. O que o cérebro faz? Chega para o fígado e fala, fígado, usa a outra estratégia que você tem, que é gerar açúcar sem ser da alimentação. E qual é essa estratégia? É ele pegar uma parte da molécula de gordura e uma parte dos aminoácidos, que são as estruturas que vão formar os músculos e outras estruturas de proteína no nosso corpo, e usar isso aí para converter em glicose. Então, quando fica com a glicemia muito descompensada, principalmente o músculo ficar reclamando lá, eu preciso de açúcar aqui, porque não está chegando açúcar no músculo, ela está no sangue, mas não está chegando nele. Então o que ele faz? Ele cobra do cérebro, o cérebro cobra do fígado. Fala, fígado, dá um jeito aí. E aí o fígado acaba pegando a parte do músculo, né, tecido muscular ali, proteína muscular, desfaz ela, pega uma parte ali das estruturas que são chamadas de aminoácidos e converte em açúcar. E não adianta nada, vai continuar hiperglicêmico, mas isso ao longo do tempo o que faz? Faz o indivíduo com diabetes, que não está bem controlado, emagrecer. Mas ele emagreceu porque perdeu gordura? Não, ele emagreceu porque ele está perdendo massa magra. Na hora que ele começa a usar a insulina, o que acontece nesse processo todo? Você traz uma situação de equilíbrio. A insulina ajuda o fígado a formar lá reserva de açúcar, ele tira o açúcar do sangue e joga no músculo, pega um pouquinho de açúcar, talvez guarde lá na gordura, se tem um pouquinho a mais. Mas, além disso, depois que o açúcar está dentro do músculo, por exemplo, ele vai entrar em processos que são importantes para o nosso sistema, que é construir proteína. E proteína, inclusive, do tecido muscular. E a gente tem que entender que o músculo ele pesa muito mais do que a gordura. Então, nem sempre esse aumento de peso que a pessoa com diabetes tipo 2 relata logo quando começou a tratar ali com insulina, ele está diretamente ligado à gordura. Não é que você aumentou a gordura, uma parte certamente foi que agora o seu músculo parou de ser usado para gerar açúcar para o seu sangue. Então, consequentemente, o músculo está se refazendo. A molécula do músculo ela pesa mais do que a molécula da gordura. Então, automaticamente, seu peso aumenta. Mas não quer dizer que você ficou gordo. Agora, se você percebe que a sua roupa ficou apertada, que o seu cinto você teve que aumentar lá 1 ou 2 furinhos, certamente o quanto de açúcar, né, que você está comendo da alimentação, ou de alimentos com carboidrato, então está comendo lá bastante, está comendo arroz, batata, macarrão, né, pão, tudo isso vai virar açúcar no nosso corpo. Fruta também vira açúcar no nosso corpo. Então, quer dizer, esse monte de açúcar que está chegando, uma parte está indo para o músculo, uma parte fica guardada no fígado e está sobrando bastante. Ele vai para onde? Se tem a insulina fazendo a função. Guarda lá no nosso tecido adiposo e aí você ganha peso. Então, se isso acontecer, precisa talvez rever o quanto você está consumindo de calorias totais durante o dia, que venham lá da gordura, da proteína, do carboidrato, também dos micronutrientes, né, da parte relacionada aí a vitaminas e minerais, porque esses eles não vão contar como caloria para a gente, eles não geram calorias, mas eles ditam aí com que velocidade a gente vai usar a gordura, vai fazer síntese proteica lá, né, para construir músculo, por exemplo, no nosso corpo. E usar também a glicose para gerar energia. Então, nessa situação, para quem tem diabetes tipo 2, começou a usar insulina, fique atento a isso. Primeiro momento, você está controlando seu diabetes estava descontrolado. Ou estava com um controle ruim, com a insulina vai ficar com um controle melhor. Então, você vai aumentar o seu peso, porque seu corpo está restabelecendo o equilíbrio. Você não está numa situação desequilibrada como está atualmente tomando lá o antidiabético oral e ficando com glicemias super altas, desde que você acorda pela manhã até quando você vai dormir. Com a insulina, você vai conseguir resolver essa situação. E a insulina, a função dela é trazer equilíbrio energético para o nosso corpo. Ele é um hormônio chamado de anabólico, ele serve para guardar energia. Agora, se está guardando muita energia, se a gente não comer um monte, não vai ter um monte de energia para guardar. Então é uma questão de ajustar
a maneira ou a quantidade de alimento que você está consumindo. Né? Teve uma pessoa que esses dias eu estava conversando, ele falou para mim, ele falou, olha, eu via muito minha mãe fazer isso, né? A mãe dele tinha diabetes tipo 2, ele falou, eu não entendia muito bem porque eu conhecia pouco essa parte do diabetes, mas eu percebia assim, ela comia, aí ela via que ficava mais alta a glicemia, ela aplicava um monte de insulina. E aí o que acontecia? A insulina fazia baixar a glicose no sangue. Só que fazia baixar porque armazenava no músculo, no fígado e também colocava um monte lá no tecido adiposo. Então a pessoa certamente ganha peso. Então, para responder a pergunta aí, né, que foi feita, a insulina engorda? A insulina, ela só vai engordar se você tiver ofertando um monte de energia para ela guardar, porque a função dela é guardar energia no nosso corpo. Uma coisa que nós, né, pessoas com diabetes, principalmente aí quem tem diabetes tipo 2, entender é, eu vou começar a tomar insulina porque meu tratamento está ruim e meu corpo está usando músculo para virar glicose. Isso não é bom. Entrou com a insulina, o músculo vai parar de ser usado para gerar glicose. Então você vai refazer sua estrutura muscular. Claro que para isso a gente precisa fazer exercício. Se não fizer exercício, esse processo ele vai acontecer mais tardiamente. Mas vai pelo menos parar o processo. Eu estou usando ali o músculo para usar como fonte de energia. Usou a insulina, vai parar de fazer isso. Certamente seu peso vai tender a estabilizar. Agora, se começou a aumentar o peso, a roupa ficou apertada, o cinto está lá assim, né? Então, nessa situação, a gente precisa, sim, tomar cuidado, sinal de rever a maneira com que a gente está se alimentando, quantas vezes está se alimentando, com que quantidade, porque certamente tem um ajuste para ser feito. Como eu sempre falo para vocês, a única maneira que eu conheço e que dá muito resultado para a gente tratar o diabetes é, sim, controlar o medicamento que a gente está usando, né? Isso o médico vai fazer para a gente, mas para nós, no dia a dia, controlar o que está comendo e também se movimentar, fazer o exercício físico. Isso aí é fundamental. Estou vendo aqui que a Kelly, né? Que ela colocou aqui quem é usuário aí de bomba, tem como saber aí a glicose glicada. Então, o detalhe é assim, Kelly, a hemoglobina glicada, que é o teste que geralmente ele é feito com base na média das glicemias, né? Quem tem as bombas, a minha não tem esse sistema, ele tem um gráfico mais ou menos te mostrando nas últimas horas como é que estava aí a sua glicemia. Então o que acontece com isso? Você tem uma referência de quanto tempo você consegue manter aí a sua glicemia dentro do alvo. Então o alvo é não fazer hipoglicemia, quer dizer, acima de 70, e não ficar hiperglicêmico também, abaixo de 180. Nesse período que você consegue manter esse valor, esse tempo, o valor médio da glicemia, em torno aí de 154, ele aumenta. Então a ideia é, a referência que a gente tem, hemoglobina glicada menor do que 7%. E aí o indivíduo consegue, mantendo a glicemia dentro desse alvo, ter uma chance maior de ficar com a hemoglobina menor do que 7%. Agora, quem usa bomba tem um problema muito sério, que eu vivi isso, né? E eu percebo outras pessoas, né, principalmente mais jovens também do que eu, usando bomba, estão ficando tudo gordinho. Porque é aquilo que eu falei, né? Você faz contagem de carboidrato, vou comer, sei lá, 30 gramas de carboidrato. Vai lá na bomba, põe lá 30 gramas, ela calcula e joga a insulina para dentro. Agora eu vou comer 100 gramas de carboidrato, né? Quer dizer, sim, top de carboidrato. O que naturalmente vai acontecer? A bomba ela acaba corrigindo, não igual a quem não tem diabetes, demora um tempo, você vai ficar em hiperglicemia, depois com o passar das horas vai voltar com a glicemia de novo no alvo, mas você começa a ganhar peso, porque vai ter insulina lá suficiente para não deixar você ficar hiperglicêmico por horas. Então, esse é o detalhe. Bomba, ela tem sim uma série de benefícios para a gente, principalmente quando a gente vai fazer exercício. Se você mede a glicemia não está tão alta, você pode desligar a bomba, né? Ela para de mandar insulina basal e você consegue fazer exercício com menor risco de hipoglicemia, mas também tem os contras, né? A gente usa o sensor aí na bomba, que muitas vezes tem madrugada aí que fica apitando a madrugada inteira e eu não durmo, a Estela também não dorme, coitada, né? Minha esposa também sofre com isso. E é o que acontece, né? Então,
E muitas vezes ela está pitando porque pode estar acima do valor superior. No meu caso, eu uso o máximo ali 180 e para sinalização de hipo, 80. Porque se você baixa na bomba, ela mede no interstício, ela não mede direto no sangue quanto açúcar tem, né? Ela está medindo entre as células. E tem uma diferença nessa medida. E automaticamente o que acontece aí com a gente? A gente acaba muitas vezes tendo um retardo no tempo de leitura. Então, primeiro vai aumentar o açúcar no sangue para depois ele aparecer lá no sensor, né, no interstício. Vai diminuir no sangue para depois aparecer no interstício e o sensor te mostrar. Então, nesse tempo de ajuste aí da glicemia, a bomba fica sinalizando o tempo inteiro. Então, ela sinalizou porque está acima de 180. E no sangue já está 160, mas lá no interstício ainda não. Então, aí realmente a gente tem essa situação. Então não tenham vergonha, né? Aqui nós temos diabetes também, eu sei bem o que vocês passam e a minha ideia é sim levar conhecimento para que cada vez vocês consigam aí conviver melhor com o diabetes, manter a glicemia a maior parte do tempo menor do que 180, né? E não fazendo hipoglicemia, porque eu vejo muitas vezes pessoas com diabetes que ficam falando, mas quem tem hemoglobina glicada menor do que 7, fica fazendo hipo. Quer dizer, se está fazendo hipo, tem que fazer ajuste no tratamento. Porque a ideia é não fazer hipoglicemia. Então, a referência, inclusive, que os médicos preconizam, né, é que você tem hemoglobina glicada menor do que 7 sem fazer hipoglicemia. Só que, ao mesmo tempo que a gente consegue ter uma glicose um pouquinho mais baixa, claro que vai aumentar o risco de hipoglicemia. Mas cabe a quem evitar isso? A nós que temos diabetes. Então, medir mais vezes a glicemia durante o dia para evitar, principalmente quando a gente come alimentos que você não sabe exatamente quanto tem de carboidrato, por exemplo. Você não sabe como está a sua glicemia. E aí, principalmente, né, no meu caso, para quem tem diabetes tipo 1, que a gente faz contagem de carboidrato, usa a insulina rápida para correção, você fez o quê? Uma estimativa. E você não sabe depois se você acertou ou errou. Então, para evitar fazer hipoglicemia, mede lá depois de 2 horas que você consumiu o alimento, fez uma correção que foi estimada, você não sabia exatamente quanto tinha de carboidrato, então isso é muito frequente. E para quem tem tipo 2 também, há pouco tempo eu postei um vídeo aí, foi inclusive no domingo de Páscoa, que eu coloquei um vídeo lá de quem tem diabetes para poder comer, se pode comer chocolate. Eu mostrei para vocês como fazer um cálculo, né, de quanto eu estou comendo de carboidrato, quer dizer, naquele alimento que eu estou comendo, vou comer arroz, vou comer feijão, vou comer macarrão, tenta ver quanto tem de carboidrato naquela quantidade e a cada 15 gramas aí você faz a regrinha de 3, lá eu expliquei, tem lá o vídeo, depois vocês dão uma olhada aí, tá lá no canal do YouTube do Diabetes Você no Controle, tá no do Facebook também. Então, eu faço o cálculo, eu explico direitinho, que é uma maneira de você entender quanto está a minha glicemia agora, o que eu vou comer, quanto vai aumentar. E aí você sabe mais ou menos o que está acontecendo de acordo com a quantidade que você comer. Então são situações assim que a gente coloca no nosso dia a dia convivendo com diabetes e sempre buscando um melhor controle do diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A informação que eu tinha para trazer para vocês foi essa, né? Para responder a pergunta aí, a insulina engorda, né? Quer dizer, se você não for regrado em relação principalmente ao que você come, como você vai ter um melhor controle aí pela disponibilidade da insulina, captando lá a glicose, você certamente vai engordar sim, mas você precisa entender aí qual é esse processo, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou aqui do vídeo, lembra de marcar algum amigo seu ou amiga, né, que tem diabetes ou que tem familiares com diabetes, que muitas vezes as pessoas têm muita dúvida a respeito, né? Marca aqui no vídeo, né, a pessoa, ou então compartilha esse vídeo, né, com quem você acha aí que é importante a pessoa tomar esse tipo de conhecimento, tá certo? Então, lembre-se, pessoal, que o conhecimento salva. Então é isso aí. Um abraço e até o próximo domingo aí em mais uma Live D20. Até mais!